Boa noite, igreja. Paz seja conosco, amém? Amém. Agora, nessa noite, eu gostaria de trazer um versículo que se encontra em João 14. Nessa noite, vamos estar falando sobre Jesus, o único caminho. Então, lá na sua Bíblia, em João 14, 6. João 14, versículo 6. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhece, esses conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês o conheceram e eu tenho visto. Amém? Feche seus olhos. Deixe sua Bíblia aberta ainda, vamos estar em continuidade. Feche bem os seus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai Santo, Todo-Poderoso, nessa noite, ó Deus, vem nos revelar, ó Deus, a tua mensagem nos nossos corações, nos revela aquilo que vem, ó Deus, do teu reino, vem se transmitir para os nossos corações, para trazer mudança, transformação, que possamos sair nessa noite, ó Deus, renovados através da tua palavra, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que eu possa ser um canal de bênção do Senhor, Deus, para transmitir aquilo que vem do Senhor, Deus. Revela a mim, você revelar primeiro, Deus, a tua mensagem nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Possa sentar, igreja. Vamos estar falando nessa noite sobre Jesus, o único caminho. Aqui em João, no versículo 14, 6, vai dizer que Jesus disse que Ele é o único caminho. Vamos entender um pouquinho do contexto daquilo que estava acontecendo naquela época. Versículos anteriores, se a gente ver o 11, se não me engano foi o 11, Jesus fez a ressurreição de Lázaro. Foi uma ressurreição que aconteceu, muitas pessoas viram. Ele já tinha ressuscitado uma outra criança, mas era um público bem fechado, e ele pediu para que ninguém espalhasse aquilo que tinha acontecido. Mas aqui no Evangelho de João, relata, em alguns versículos anteriores, de ele ter ressuscitado Lázaro, e ali tinha uma multidão muito grande assistindo aquilo que aconteceu naquele momento. E se a gente ver também no versículo 12, Jesus vai estar dizendo sobre a sua morte. Aqui antecede a Páscoa, a festa da Páscoa. Nós estamos já no mês da Páscoa. Eu acho que é bom a gente entender um pouquinho desse significado. Essa festa que acontece até os dias de hoje, lá em Israel, mas nós temos uma tradição aqui que não é somente um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, mas que tem um significado muito maior daquilo que a gente imagina. No versículo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aqui Jesus já estava se preparando para aquilo que seria a sua crucificação, a sua morte. Ele relata no versículo 12 para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. No 13, ele estava sentado na última ceia com os seus discípulos, e ali ele estava tendo uma discussão de quem era a maior do outro discípulo, de quem tinha
tinha mais poder do que o outro. E Jesus, com esse gesto de humildade, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Mestre, mesmo sendo Deus, ele se rebaixou como um servo e lavou os pés dos discípulos para mostrar que todos somos iguais perante os olhos de Deus. Jesus fala aí no versículo 13 que ele seria traído. Jesus revela ali que ele seria traído entre um dos seus discípulos que viviam junto com ele e iria trair. E também ele revela que Pedro o negaria por 3 vezes. Aqui Jesus estava junto com os seus discípulos. Ele estava num lugar reservado. Ele não já estava mais aparecendo ao público. Ele não já estava mais fazendo milagres e maravilhas. Porque o Império Romano e os fariseus já estavam na busca de Jesus. Se a gente ver versículos mais para frente, vamos ver que Jesus foi preso. Então aqui Jesus estava num lugar reservado, junto com os seus discípulos, junto com aqueles que eram escolhidos. E os discípulos estavam sofrendo com aquele momento, por aquilo que estava por vir de acontecer. Aqui Jesus se revela numa pergunta de Tomé. Se a gente ler o versículo 5, vai dizer assim: disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vas, como então podemos saber o caminho? No 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns estudiosos dizem que esse versículo em hebraico diz que nessa passagem Jesus revela que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho da salvação até o Pai. Seguidamente, se vocês realmente me conhecem, eles conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês me conhecem e o têm visto. 8. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou com o Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creem por causa das mesmas obras. Aqui Jesus estava numa conversa bem franca com os seus discípulos. Os seus discípulos não estavam entendendo ainda o que iria acontecer. Porque os seus discípulos tinham como entendimento que o Messias tinha que vir e reinar eternamente. Ele tinha que destruir o Império Romano daquela época e estabelecer o reinado de Deus. Mas aqui Jesus se revela o seu verdadeiro significado da sua passagem aqui na terra.
porque vivia com Jesus, sabia das perseguições que estavam acontecendo e praticamente nada eles poderiam fazer para mudar aquilo. Porque tudo o que aconteceu foi através da permissão de Deus. O diabo não venceu Jesus naquela cruz. Deus entregou o seu filho para morrer naquela cruz, para ser esse o caminho da salvação, para ser esse aquele que vai nos levar até diante do Pai. Jesus se ofereceu como um sacrifício. Se a gente voltar desde o início da festa da Páscoa, aconteceu lá atrás com Moisés, que manda que veio nas pragas do Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí Deus vai matar um cordeiro e passar o sangue na porta das casas, e ali o anjo da morte não entraria. Ali começa essa festa da Páscoa. E todo ano eles vêm praticando essa festa. E essa festa, ela tem, aqui a gente vai ver de Jesus, no versículo 10, 11, ele entra até Jerusalém, ali na entrada de Jerusalém, caminhando um jumento. E as pessoas saudando ele como rei dos reis. Jesus ali já estava se preparando para ser entregue como um sacrifício vivo. A aliança do Pai com o ser humano estava pegada. A aliança que Deus tinha feito com a humanidade estava rompida. Ele enviou o seu filho, o primogênito, para morrer naquela cruz, para relatar essa aliança que temos com o Pai até os dias de hoje. Vivemos no meio da graça. Muitas pessoas ainda abusam dessa graça de Deus. Mas ainda, quando Jesus voltar novamente, ele não virá com amor, mas com juízo. Tem muitas igrejas que pregam somente Cristo como amor, que Deus é amor, e realmente Ele é amor. Desde o princípio da Bíblia a gente vai ver que Deus é amor. A humanidade desde o princípio quebrava essa aliança com Deus, e Deus levantava novas pessoas para relatar essa aliança. E o último, o sacrifício perfeito, foi entregue na cruz do Calvário. Por mim e por você, para ser esse que nos levará ao caminho, que nos leva ao Pai, que nos leva até Deus. A gente vê aqui que os seres vai dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhece, esses conhecerão também ao Pai. Tem algumas religiões que negam a santidade de Jesus. Tem algumas religiões que dizem que Buda ou Maomé ou muitos outros que é o caminho, que Jesus é somente um profeta que passou aqui na terra. Tem
princípio, desde lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, seja feita a minha, a nossa semelhança. Ali Jesus já se fazia presente, desde o começo, desde o princípio da humanidade. Ele é o único caminho. Desde lá de Gênesis, Deus relata que ia nascer filho de uma mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Esse é o Eu Sou, o grande Eu Sou sobre as nossas vidas. Ele é o único que pode nos levar à vida eterna com o Pai. Às vezes nós estamos passando por períodos difíceis da nossa vida, momentos de angústia, momentos de dúvidas, momentos que a gente não entende porque estamos passando por algo. Aqui, se a gente voltar no versículo 14 do primeiro, vamos ver Jesus se relatando assim: não se perturbe, ó coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Os seus discípulos estavam perturbados, estavam com dúvida daquilo que estava para acontecer. Irmãos, prazer que nessa noite você entrou com dúvida no seu coração. O seu coração pode ser que está perturbado, sem entender esse processo que você está passando. Mas Jesus fala para nós nessa noite: não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, creia em Jesus. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é momentâneo. Pode ser passaremos aqui nessa terra sem a resposta de Deus, sem o milagre que nós esperamos da parte de Deus. Mas entenda, Jesus disse: eu vou até o Pai fazer morada. Quando tiver como, eu voltarei, me levarei até mim. Jesus não está falando que vai levar você para o reino dos céus. Ele está dizendo que você voltará até Ele, estará com Ele, e Ele estará com o Pai, e assim estaremos com Deus. As lutas são passageiras. Acalma o teu coração, não se perturbe, não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. Não deixe ele perturbar o seu coração, dizendo que você é fraco, que você não pode, que você não vai conseguir. Jesus é o único que é o caminho até o Pai, que é o caminho que nos leva à salvação até Deus. Através de Jesus podemos ter acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus.
Antes, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Na cruz, Jesus abriu a porta, deixando aberta o caminho para Deus. Quem o segue, Jesus segue o seu caminho até a vida eterna. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele é o caminho que nos leva à salvação da vida eterna. Creia em Jesus. Muitos lá fora não creem nesse Jesus que salva, que liberta, que cura, que restaura o casamento, que restaura a finança, que entra com provisão na sua casa, e é o mesmo mundo hoje e eternamente. É aquele que fez no passado, mas que continua fazendo até os dias de hoje e continuará fazendo toda a eternidade. Basta termos a fé em Cristo Jesus, crer nele, e ele fará milagres e maravilhas na nossa vida. Jesus promete o Espírito Santo na sua ida à volta ao céu. João 14:15. Abre aí rapidinho. João 14:15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá, mas vocês poderão me ver. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão o que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e eu revelarei a ele. Aqui Jesus deixa bem claro aquilo que seria o Consolador, o Espírito da verdade sobre as nossas vidas. Jesus pede uma única coisa: obedeça aos meus mandamentos. Jesus só pede para que obedeçam aos mandamentos do Pai, e aqueles que obedecem ama a Deus. Parece ser difícil. O mundo lá fora trata isso como difícil, porque a gente vê a quebra desses mandamentos todos os dias. Quer ver, num período curto de tempo, as quebras do mandamento? Liga sua televisão no jornal. Você vai ver filho matando o pai. Você vai ver números de homicídios, números de assassinatos, os números alarmantes que só têm crescido de pessoas tirando sua própria vida.
acontecendo, a humanidade tem negado os mandamentos de Cristo, de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Tem muitas pessoas colocando outras coisas no lugar de Deus. Como eu já disse aqui várias vezes, Deus não troca o seu lugar com ninguém. Se estamos flutuando algo que, por mais que nós achamos ser pequeno, nós estamos colocando no lugar de Deus, e ali Deus não habita. Jesus é o único caminho. Às vezes as pessoas têm colocado outras coisas no percurso desse caminho. Essa porta que leva para o céu está fechada. O único caminho é Jesus. Ele é o único que pode abrir a porta e com ela permanecer aberta. Temos que ter fé, perseverança. Devemos acreditar nos mandamentos que Deus nos deixou. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, é aquele que ilumina esse caminho, que nos conduz a continuar nesse caminho. Sabe quando vamos fazer alguma coisa? E as pessoas lá fora dizem que é o peso da consciência. Mas eu digo para vocês que é o Espírito Santo de Deus muitas das vezes tentando nos convencer a não fazer ou fazer algo diferente. É o Espírito da verdade que nos conduz para esse caminho. Devemos permanecermos nesse caminho que é Jesus. Ele é o único caminho que pode nos levar até o Pai. Aqui Jesus está praticamente selando aquilo que ele veio cumprir aqui na terra. Ele já estava na última ceia com os seus discípulos. Aqui Jesus, vamos ver no versículo 15 que ele diz que era a videira e os ramos. No 16, vai ter falado sobre a obra do Espírito Santo. No 18, Jesus foi preso. Veja que foi num curto período de tempo. Porque nessa última ceia, Jesus se apresenta com 3 discípulos. E eu quero deixar a continuação dessa mensagem numa outra oportunidade. Dizer para os irmãos que Jesus é esse símbolo da Páscoa. Não é o coelhinho. Por mais que nós entregamos ovos de Páscoa para nossos filhos, mas precisamos ensinar eles a esse verdadeiro significado da Páscoa, que Deus entregou o seu primogênito para morrer naquela cruz, para que hoje possamos ter salvação através dele. As lutas da terra é momentânea, tudo passará, e um dia ele voltará. Um dia ele voltará para buscar a tua igreja.
Pode ser que antes da volta dele, Ele nos chame, Deus nos chama. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados nas nossas vidas em Cristo, porque se um dia Ele nos chamar, se Deus Jesus nos chamar, nós precisamos estar preparados nesse caminho. Há muitos anos nós temos escutado que Jesus está para voltar. Desde quando eu sou criança, desde quando os irmãos ainda eram crianças, escutavam isso. Jesus voltará. Não sabemos a hora, nem o momento, nenhuma data nós sabemos. Mas temos relatos que as profecias têm se cumprido. A maioria das profecias já se cumpriram. E isso significa que a sua vida está próxima. Jesus voltará e buscará a igreja. Precisamos estar firmes nesse caminho que é o único que pode nos levar até Deus. Nenhum outro caminho leva a salvação eterna. Tem vários países lá fora, no mundo afora, que se matam um ao outro, dizendo seguir um Deus que leva ao caminho da vida eterna. Mas o único caminho é Jesus. A palavra do Senhor, ela não é falha, ela é verdadeira. Várias profecias já se cumpriram. Diversas profecias nem se cumpriram. Precisamos tomar cuidado. Precisamos nos cuidar. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os dias sejam de luta, não se esqueça que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida eterna com Deus. Ele é o único que nos leva à vida eterna. Ele foi para preparar muitas moradas. E eu quero cumprir quando Ele voltar para buscar, para morar com Ele nessas moradas. Eu espero que a igreja esteja incluída também, para que quando Jesus voltar, nós estejamos nesse caminho para nos levar a essa salvação eterna com Deus. Deus é fiel a todo tempo. Cantamos aqui nessa noite que Deus é bom, a bondade de Deus é eterna, é para sempre. Não deixe de apontar tudo no seu coração. A bondade de Deus é para sempre. Se você está procurando uma cura, se você ainda não foi liberto, a bondade de Deus ainda se prevalece sobre as nossas vidas. A bondade de Deus é para sempre. Porque tudo aqui é passagem